Ótimo tema, Helenilson. Um tema muito bom e um tema bastante interessante e que às vezes move muitas paixões. Não é de agora, inclusive fora dos meios espíritas, que Jesus, como é tão excepcional, ele desencadeia as mais variadas reações. Como a gente tem dificuldade de entendê-lo, muitas vezes a gente quer reduzir ele às nossas paixões, reduzir ele às nossas pequenezes, né? Às nossas mesquinharias, muitas vezes. Quantos filmes que apresentam Jesus como um revolucionário político-social, nada contra, mas a proposta de Jesus foi muito além de um golpe de Estado em Israel. Aliás, foi esse o erro de Judas, né? Achar que ele ia ser um Messias que ia dar um golpe de Estado, uma revolução nos moldes, seja nos moldes liberais à direita, seja progressistas à esquerda, pouco importa a visão político-ideológica, né? Mas querem encaixar Jesus nesses formatos, né? De uma revolução social, como se Jesus fosse fazer uma espécie de mudança político ou mudança na estrutura do poder da época, do momento, quando a proposta dele era para além daquele momento, era para a vida eterna, para sempre, né? Então, da mesma forma, a gente teve a ópera Jesus Superstar, né? Tivemos obras colocando Jesus como uma espécie de hippie, né? Ou então tivemos colocando Jesus como quem não viu aquele filme de Martin Scorsese, A Última Tentação de Cristo, né? Que é um filme famoso. Eu gosto muito de Scorsese, mas eu costumo dizer que esse filme é a última tentação de Scorsese, né? Porque é a forma que ele via, como muita gente vê Jesus. Como eu não consigo compreendê-lo, como ele é tão excepcional, ou eu coloco ele como Deus. E sendo Deus, ele não é uma criatura, ele não é como nós. E se ele é o Criador, ele não fez nada mais do que a obrigação. Porque o Criador já é a perfeição absoluta. Então, colocá-lo como Criador é eu me afastar dele. Tanto é que Leon Denis, em uma obra chamada Cristianismo e Espiritismo, Leon Denis vai dizer assim: não sendo Criador, sendo um espírito como nós, mas que realizou o processo evolutivo, ele é muito mais admirável aos nossos olhos do que se ele fosse Deus. Porque ele sendo Deus é uma coisa. Então, um extremo é colocar ele como Deus. No outro extremo é colocar ele humano demais. Humano no sentido humano das nossas paixões. Então, quem não se recorda daquele livro Código de Da Vinci, de Dan Brown, né? Que colocava Jesus, que o autor, Dan Brown, ele admitiu, ele declarou isso. A obra é de ficção. Não tem fundamento histórico nenhum. Pegou o quadro de Leonardo da Vinci, insinuou que aquela pessoa com cabelo grande que atribui que é o João Evangelista, né, que é o mais jovem, não era João Evangelista, era Maria Madalena, e a partir daí se estabeleceu a ideia, na obra, é uma espécie de segredo, né, que a obra descobre que Jesus tinha uma relação amorosa com Maria de Madalena. E eu me lembro da época que espíritas fizeram palestras no centro espírita defendendo isso, dizendo que era o novo segredo do Evangelho. Quando o próprio autor disse que não tinha nenhum fundamento histórico, que era uma ficção, e gente, a gente tem os mentores espirituais, eles nunca disseram isso. Será que os mentores espirituais não sabiam se houvesse isso? Nada contra ter um relacionamento amoroso, mas veja, se Jesus teve um relacionamento com Madalena e ele deixou isso na surdina, ele deixou isso às escondidas, ele deixou isso que ninguém ficou sabendo, ele é pior do que nós. Que muitas vezes a gente se casa, a gente assume nossas relações, a gente declara o nosso... O que é o casamento, se não declarar publicamente a minha relação com alguém, para que as pessoas saibam que eu me uni a alguém. Então, fazem de Jesus um tipo pior do que muitos de nós, né? Então, eu concordo totalmente com você, Lenilson. Se o celibato muitas vezes foi alcançado por espíritos imperfeitos, por espíritos que ainda têm desafios, por espíritos que ainda têm um processo evolutivo longo, uma jornada longa, né? Você citou alguns deles, Chico Divaldo, de fato, e outros, né? Que, claro, a força do sexo por conta do impulso da máquina, a matéria tem os seus impulsos biológicos, tem as suas necessidades, e a influência da matéria, de alguma forma, também influencia o espírito, né? A matéria não determina. A matéria não determina as paixões e as virtudes, mas a matéria influencia nós, né? É só a gente tomar um medicamento psiquiátrico para ver se a gente não se altera por conta daquela influência material. Então, é claro que é um impulso sexual, que é um impulso biológico muito forte, mas se esses espíritos que estão muito distantes na comparação com Cristo conseguiram, imaginemos Jesus, né? Jesus está muito além disso, né? A proposta dele era outra, né? Tanto é que o próprio Emmanuel diz isso em O Consolador.
Ele vai dizer assim: não podemos colocar Jesus nos processos humanos convencionais, naturais, dos vínculos amorosos e afetivos, com uma alma querida, com a qual o espírito reencarna. Aquele conceito de alma gêmea de Emmanuel, que não é alma gêmea no sentido de metades eternas, mas de afinidades profundas com alguém, com o qual a gente reencarna muito. E aí a Federação Espírita Brasileira pergunta sobre Jesus. E Emmanuel conclui dizendo: no caso de um espírito como esse, a alma gêmea dele é a humanidade toda. Né? Então ele tem uma outra proposta. Então eu concordo plenamente com você. O messianato de Jesus era de uma outra ordem, né? E nenhum demérito para aqueles espíritos que vêm. Mas veja, tem tarefas, gente, tem tarefas reencarnatórias que a missão do espírito, mesmo superior, não é incompatível com o casamento. Gandhi, Bezerra de Menezes casou 2 vezes, etc. Mas há tarefas reencarnatórias que o casamento é incompatível. Por exemplo, Chico Xavier psicografava 14 horas por dia. Imagine se ele casasse. Ele seria um pai ou um companheiro ausente. Divaldo Franco passa metade do ano dentro de avião. Se ele casar, ele vai ser um pai negligente e um esposo ausente. Então há tarefas específicas. Agora, imaginemos a tarefa do Cristo, que era a tarefa, né, de mudar paradigma da humanidade, né, de estabelecer as leis de Deus de maneira eterna, né, pra gente, o Evangelho. Então, era uma outra proposta, né? Então, concordo plenamente com você, Helenilson. Ele como ser elevado, de elevada hierarquia, né? Ele reduzia as vibrações dele, de onde ele estava, para encarnar, tomar esse corpo físico. Parece que esse foi o maior sofrimento do que na cruz, né? Perfeito, perfeito. É verdade. A renúncia dele, né, de renunciar à experiência tão sutil de vibrações e de um corpo espiritual tão sutil para se materializar no mundo, né? Tem uma obra de Raul Teixeira que diz que quando Moisés recebe os 10 mandamentos, o decálogo, iniciando, portanto, um novo paradigma, a partir daquele momento, Jesus começa a se preparar para reencarnar. A preparar a reencarnação dele. Ou seja, 1000 anos antes de ele nascer, ele começou o processo de preparação reencarnatória. Tal era, portanto, a necessidade de se tornar denso, né, de densificar a sua expressão perispiritual para depois mergulhar na forma física, né? E Allan Kardec, no item superioridade da natureza de Jesus, vai dizer o seguinte: os laços que ele mantinha com o corpo eram só aqueles laços indispensáveis para ter o corpo físico, a fim de que o corpo físico fosse o instrumento através do qual ele entrasse em contato conosco. É porque os laços dele eram muito sutis em relação ao corpo, né? Não tem os laços nossos que somos apegados à matéria. Os laços deles eram muito sutis em relação à matéria.